Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriela e esse ano eu vou ser professora de reforço de matemática do Casdinho. Eu vou resolver hoje 4 exercícios da parte de triângulos, espero que ajude vocês. O primeiro exercício é esse exercício da lista. O exercício fala o seguinte: se a reta R é paralela à reta S, então o valor de x na figura abaixo é. A gente tem essa figura aqui, a parte toda em preto. Então, a gente tem a reta R paralela à reta S e duas retinhas fazendo um Vzinho aqui, um ângulo de 40, 112x, certo? Para resolver esse exercício, eu fiz o seguinte. A reta x é um segmento de reta, eu prolonguei esse segmento até aqui. Então, pelo fato de R ser uma reta paralela a S, o ângulo que essa reta aqui corta as duas retas, esse ângulo que vai fazer x aqui, ele também vai ser o ângulo x aqui, certo? Só que nós sabemos que ângulos opostos pelo mesmo vértice também vão ser iguais, ou seja, esse ângulo oposto aqui vai ser igual a x. Para resolver esse exercício, eu vou chamar esse ângulo desse meio aqui, desse triângulo, eu vou chamar esse ângulo de y, para ficar mais fácil de resolver. Então, da relação fundamental de triângulos, a gente tem que x mais y mais 40 tem que ser 180, porque são as somas do ângulo interno de um triângulo, certo? Mas, a gente quer descobrir x, só que a gente também não tem o valor de y ainda. Então, para achar o valor de y, eu vou pegar esse meiozinho aqui, ó, que é 112y. Vocês dá pra ver que eles estão fazendo uma reta? Então, eu redesenhei aqui, ó, então eu tenho que 112y somados vão ser uma reta. Uma reta é reta, tem 180 graus. Então, eu tenho que 112 mais y é igual a 180. Daqui eu vou achar o valor de y, ou seja, y vai ser 180 menos 112. O valor de y é 68. Então, a gente agora já tem os valores que a gente precisava jogar nessa equação para achar o valor de x, que é o objetivo do exercício. Então, temos aqui que x mais 68, que é o valor que eu achei aqui de y, mais 40 é igual a 180. Então, fazendo as continhas, x é igual a 180 menos 68 menos 40, o valor de x é 72. Então, duas coisas muito importantes desse exercício é que, a primeira, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vão ser 180 graus. É uma coisa assim, tem que levar para a vida porque é sempre verdadeiro e ajuda a resolver muitos exercícios. E uma outra coisa importante de saber é que se tem dois ângulos que são complementares e eles são complementares, a soma deles é 180 graus, né? Que eles estão sob uma reta, certo? Se fosse dando a volta inteira, seria 360, beleza? Então, esse foi o primeiro exercício de ângulos. O segundo exercício é um exercício de congruência e semelhança de triângulos. Então, a gente tem aqui, considerando a imagem abaixo, que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo, com a parte mais funda destacada, que é esse rabisquinho aqui que eu fiz, certo? Qual é o valor em metros da medida x, que é essa base aqui da piscininha menor, beleza? A gente, então, tem que ver que tem dois triângulos, certo? Um triângulo grande, que é a piscina inteira, e o triângulo pequeno, que é a parte rachurada. Eu redesenhei esses triângulos aqui. Então, aqui eu tenho a piscina pequena, que eu tenho 2 metros, 2 metros, 2 metros, a base x que a gente quer encontrar e o ângulo θ. Esse ângulo aqui de cima, eu chamei de alfa, e já vou explicar o porquê. O triângulo grande, a gente tem que o lado dele é 8 e ele mede 12 metros. E os dois ângulos da base medem θ. Ou seja, já que os dois ângulos da base medem θ, quer dizer que a inclinação é a mesma. O triângulo é isósceles, aliás, a inclinação desses dois lados é a mesma. O triângulo é isósceles. Se esse lado mede 8 metros, esse outro lado também vai medir 8 metros. Por isso que eu passei a medida para cá, medida desse lado. Então, tá. Vamos chamar de A', B' e C'. E esse triângulo aqui é o triângulo ABC. Tem vários casos que a gente pode fazer semelhança. E para resolver esse exercício, eu vou usar a semelhança de triângulos.
Um dos casos que a gente consegue usar é o caso ângulo-ângulo. Por que eu vou usar esse caso? Primeiro que esse ângulo aqui é o mesmo que esse, ou seja, beleza, tem um dos ângulos iguais. Para ser semelhante, dois ângulos iguais. Só que eles estão compartilhando esse ângulo aqui de cima, por isso que eu falei que eu chamei de alfa. Porque aí, então, a gente tem o caso de que os dois triângulos têm um ângulo θ e alfa, θ e alfa. Então, eles são semelhantes. É o caso, o critério para semelhança que eu usei é o critério, vou até anotar aqui, é o critério ângulo, ou A. Beleza? Então tá, para resolver esse exercício, a gente vai ver aqui o seguinte, qual que é, no triângulo A', B', C', qual é o lado que está oposto ao ângulo θ? É o lado de 2 metros. Então, 2 metros está para... No triângulo ABC, qual que é o ângulo que a gente está trabalhando, que é oposto? É 8 metros. Se por algum acaso a gente usasse o outro lado, como ele é um triângulo isósceles, também tem 8 metros aqui. Então, o ângulo oposto, a gente vai usar aqui para ficar mais fácil de ver, ele também é 8 metros. Então, 2 está para 8, assim como aqui é x, a medida que a gente quer descobrir. Então, x, que é a base, está para a base desse triângulo inteiro, que é 12. Certo? Então, vamos fazer como são semelhanças de triângulos, tem duas formas de fazer. Você pode multiplicar aqui em cruz, porque aqui já é a razão de proporção, ou dá para fazer que 2 está para 8, assim como x está para 12. O resultado, tanto multiplicando em cruz, quanto multiplicando essas frações e encontrando o valor de x, tem que ser o mesmo, porque é uma razão de proporção, enfim, que a gente usa na semelhança de triângulos. Então, vou fazer as continhas aqui, vou usar dessa forma, tá? Fica mais fácil de ver. Então, eu vou fazer a multiplicaçãozinha. 8x é igual a 2 vezes 12. Então, x é igual a 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 é igual a 3, que é a resposta do nosso exercício, certo? Então, recapitulando, para esse exercício eu usei um critério de semelhança de triângulos, né? Eu peguei o triângulo grande da piscina e analisei com o triângulo pequeno. O triângulo pequeno tá aqui, que é o A', B', C', e o triângulo grande aqui, ABC. Para fazer semelhança, eu usei o critério ângulo-ângulo, o 2 está proporcional para 8, assim como o x está proporcional para 12. Qualquer uma das duas formas você conseguiria resolver, forma 1 ou a forma 2. Para resolver, eu usei a forma 2. Quem quiser testar a forma 1 e ver se deu certo, pode testar também. É para chegar no mesmo resultado dos dois jeitos. Então, é isso. Bom, o terceiro exercício é o exercício letra D, da lista de Teorema de Tales. O Teorema de Tales fala que a intersecção entre duas retas paralelas e transversais vão formar segmentos proporcionais. Então, para resolver esse exercício, a gente pode ver que tem duas retas paralelas, tem retas paralelas na vertical e duas retas transversais. A gente precisa descobrir o valor de x. Para facilitar, eu vou chamar aqui de A, ponto B e ponto C, e aqui embaixo de ponto A', ponto B' e ponto C'. Fica mais fácil de entender. Então, pelo Teorema de Tales, a gente tem que o segmento AC é proporcional ao segmento BC, e o segmento A'C' é proporcional ao segmento B'C', certo? Então, dessa forma, vamos colocar os valores que a gente tem ali na figura. Qual que é o segmento AC?
Segmento AC é o que vai daqui do ponto A até o C. Ou seja, o segmento AC é 9 mais 18. Segmento BC. Segmento BC é de ponto B ao ponto C. Então, o segmento BC é 18. 18. Certo? O segmento AC' é o do ponto A' ao C'. Então, é x mais 4. E o segmento B'C' é o segmento que mede 4. Certo? Então, aqui resolvendo essa equação, vou reescrever aqui embaixo. Vou fazer 9 mais 18 sobre 18 é igual a x mais 4 sobre 4. 9 mais 18 é 27, sobre 18 é igual a x mais 4 sobre 4. Vou fazer a multiplicação em cruz. Então, vai ficar 27 vezes 4 é igual a 18 vezes x mais 4. Certo? Então, 27 vezes 4, 108, é igual a 18x mais 18 vezes 4. 108 é igual a 18x mais 18x mais 18 vezes 4, que é 72. 18x é igual a 108 menos 72. 18x é igual a 36. X é 36. 36 dividido por 18, que é igual a 2. Que é a resposta desse exercício. Então, resumindo, esse exercício do Teorema de Tales, a gente pega que a proporção dos segmentos, né? Relaciona x, então, esse segmento inteiro está para esse pedaço, assim como esse segmento inteiro está para esse pedaço. Com isso, a gente monta um sistema de equação, faz uma multiplicaçãozinha em cruz e acha o resultado. Então, é isso. Beleza? Então, tá. O exercício número 4 é o do Teorema de Pitágoras e triângulo retângulo. Nesse caso, esse exercício usa a definição de triângulo retângulo, então acho que a gente classifica, não tá muito retinho, porque eu não tenho muitos dons com desenho, mas sempre que a gente tem esse quadradinho com uma bolinha, é ângulo reto. Pode estar assim, não parecendo que é reto, mas é reto. Então, nesse exercício de Teorema de Pitágoras, a gente tem um ângulo, dada essa figura, né? Essa figura abaixo, ele quer que determine o valor de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. Eu vou destacar ele de rosa para ficar fácil de... Vamos ver se... Não sei se fica melhor de ver, mas ele quer encontrar esse ângulo aqui. Certo? A gente tem que... Tem um ângulo de 40 e os dois triângulos são triângulos retângulos. Então, vou só desenhar aqui que esse ângulozinho que tem uma bolinha é igual a 90 graus. Isso vai ser muito importante para resolver esse exercício. Beleza? Então, tá. Vamos começar por esse triângulozinho aqui de baixo. Eu vou redesenhar ele aqui para ficar mais fácil de ver. E mais retinho também. Então, redesenhei o mesmo triângulo, ó. O ângulo de 90 tá aqui. E o de 40 tá aqui. Então, de 40. Primeiro, vamos ver qual que vai ser o valor desse ângulo aqui. Eu vou chamar de beta. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Isso vale também para triângulos retângulos, certo? Então, a gente tem que esse ângulo, que tá aqui, vale 90, ângulo reto. Então, 90 mais 40 mais beta tem que ser igual a 180, certo? Então, 90 mais 40, a gente tem que é 130, mais
beta é igual a 180, beleza? Então, beta é 180 menos 130. Beta é igual a 50 graus. Então, descobrimos esse valor aqui. Então, vou colocar aqui rosinha pra ficar... Vou colocar de azul, pra ficar mais fácil de ver. Aqui, esse ângulo aqui, 50 graus. Já encontramos um ângulo. Só que a gente precisa encontrar o alfa, que é nesse triângulo de cima. A gente usou, acho que no primeiro exercício, que ângulos opostos pelo vértice medem a mesma abertura. Então, nesse caso aqui, aqui também é um ângulo de 50 graus. Vou redesenhar esse triângulo aqui, beleza? Então, eu vou redesenhar esse triângulo aqui de cima, mais aqui embaixo. E para ele, a gente também vai aplicar a mesma lógica que a gente aplicou para esse, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, para esse triângulo aqui, a gente sabe dois ângulos, precisa descobrir o alfa. Vamos redesenhar ele aqui. O alfa tá aqui, que é um ângulo reto, e aqui é o de 50 que a gente encontrou. Então, a gente tem que alfa mais 50 mais 90 é igual a 180. Alfa mais 50 mais 90, 140, igual a 180. Então, alfa é 180 menos 140. Alfa, então, é igual a 40. E esse é o ângulo que a gente procurava. Pelo desenho, parece assim ser um exercício muito difícil, muito chato, mas, na verdade, a grande sacada dele é lembrar que o ângulo reto do triângulo sempre vai medir 90 graus, sempre que tiver esse desenho é 90 graus. E uma coisa que eu acho que é importante falar também, que eu já caí várias vezes nessa pegadinha, é que, às vezes, no exercício, nem sempre, quando parece um ângulo reto, você pode falar que é reto. Se não tiver esse símbolo, não assuma que é um ângulo reto. Nesse exercício, a gente pode falar que é, porque no desenho aparece o quadradinho com a bolinha. Se em algum outro exercício não aparece, você não pode assumir de cara que é reto, beleza? Essa é a notação matemática para ângulo reto, então, sempre que for reto, vai ter essa notação. Então, esse foi a primeira coisa importante para resolver o exercício. E a segunda foi que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vão ser 180 graus. Então, a gente fez essa equação para o triângulo de baixo e para o triângulo... Aliás, é para o triângulo de baixo, que é esse aqui, e para o triângulo de cima. Beleza? No final agora, então, eu vou tirar foto das resoluções, vou fazer para cada exercício, eu vou fazer uma revisãozinha de fórmula e colocar num PDF para que vocês possam consultar. Nesse PDF eu vou deixar o meu e-mail também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, eu tento responder. E é isso, espero que tenha ajudado vocês com os estudos agora nessa quarentena. E é isso aí, até mais, gente!